Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CartCast. Hoje nós vamos falar sobre a função do tabelião e do registrador, de acordo com a Lei 8935 de 94, com a professora Jaqueline Andrade. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Priscila, é sempre um prazer. É um prazer recebê-la, a professora Jaqueline, que ensina na Unifor, é tabeliã e registradora do primeiro ofício de Chorozinho, membro da ANOREG, membro do Colégio Notarial, professora de Direito Notarial e Notarial e Registros, né? Então, é uma felicidade recebê-la aqui. Falando sobre a função do tabelião e do registrador, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre a função do tabelião, de acordo com a Lei 8935. O que é que ele traz, qual é o viés dele para a sociedade em relação à segurança jurídica? Priscila, o tabelião ele tem uma função essencial, uma função precípua, digamos assim, primordial, que é adequar a vontade das partes ao ordenamento jurídico. Então, o tabelião, diferente do registrador, ele faz uma atividade de aconselhamento. Então, o tabelião ele tem essa função de aconselhar as partes em relação a todos os negócios que lhes são trazidos. Então, imagine você que se você quer fazer, você chegar ao cartório, você não tem obrigação nenhuma de saber qual é o tipo de negócio que você quer. Você vai narrar aquele negócio para o tabelião e ele, por sua vez, ouvindo o que você está trazendo, ele vai procurar na legislação aquilo que se adequa, se é que efetivamente se adequa àquela tua vontade. Por exemplo, se ela chega ao cartório e diz, olha, eu gostaria de doar, eu gostaria de dar, porque o cliente não chega nem dizendo que quer doar, ele diz que eu gostaria de dar um imóvel para o meu filho. Aí eu já vou fazendo a conexão, o tabelião já vai fazendo a conexão. Ah, ele quer fazer uma doação. Então, o tabelião começa a funcionar. Como é que a legislação da doação regulamenta esse negócio? Aí ele já vai perguntar, olha, você quer doar esse imóvel para o seu filho, mas é o único filho que você tem? É o único imóvel? Você tem bem suficiente para a sua manutenção? Então, ele vai adequando aquilo que a parte deseja ao que a lei recomenda. Ao fazer isso, nos mais diversos negócios que lhes são apresentados, o que o tabelião está fazendo? Garantindo segurança jurídica. Então, ao adequar a vontade das partes ao ordenamento, ele confere segurança jurídica aos negócios. E, quando ele faz isso, ele colabora para a pacificação social. Então, se todos bem soubessem, poderiam contar muito bem com o tabelião, né? Inclusive, não só a população, mas os profissionais que militam na área. O corretor de imóveis, o advogado, por exemplo, em relação aos inventários, né? Os inventários eles precisam necessariamente de um advogado. E o advogado é parceiro do tabelião nesse momento, porque ele traz aquela proposta de inventário e eles vão discutir, de acordo com a lei, aquilo que se adequa para aquele inventário que está sendo trazido. Então, o tabelião ele é esse parceiro, o tabelião é essa pessoa que colabora, que orienta as partes de maneira imparcial. Essa segurança que o tabelião traz em diversos atos, né? Porque nós temos inúmeros atos que são formalizados pelo tabelião, Sim. como procurações, certidões, ato notarial, questão de escritura pública, como você muito bem falou, é a questão de uma espécie de orientação, Sim. de tentar garantir que aquele negócio seja efetivamente feito de acordo com a legalidade. E isso Exato. causa uma segurança a mais para a população em saber que está fazendo um ato que vai lhe trazer segurança futuramente, que essa é a grande preocupação. Sim. E também em relação à velocidade que os negócios hoje em dia acontecem, né? Como o tabelião, muitas vezes assim, o tabelião é o mesmo registrador? Qual é a diferença do tabelião para o registrador? Isso muito perguntam, né, em relação tanto os usuários como colegas de outras áreas. Explica melhor, professora, essa diferença de tabelião e de registrador. E assim, como você já pontuou, um dos atos do tabelião, queria que você falasse de forma mais detalhada em relação aos outros atos e como isso pode ser feito, como é que isso vem sendo feito, as atribuições dentro da lei 8935 do tabelião e, paralelamente, do registrador. Pronto, o tabelião ele tem, além dessa função geral, as funções específicas, né? A gente vai encontrar isso estabelecido na Lei 8935, lá no artigo 6º, no artigo 7º. Só que, além dessas funções específicas, que são, basicamente, lavratura de escrituras, lavratura de procurações, reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, lavraturas, autenticação de fatos, que é o que o tabelião faz através da ata notarial,
né? Além dessas funções, existem outras que foram trazidas, inclusive recentemente, pela lei 14.711 de 2023, né, que é a lei que trata do marco legal das garantias. Ela trouxe algumas funções extras para os tabeliães que não são exclusivas dele, tá? Mas que denotam, né, que trazem para o tabelionato algo que pode contribuir ainda mais para a sociedade, né, para os profissionais em geral, para a sociedade. Como, por exemplo, o tabelião, de acordo com a alteração que houve no artigo 7º, agora no artigo 7A da Lei 8.935, ele pode fazer, por exemplo, mediação, conciliação, arbitragem. Outra atividade que foi trazida para o tabelião, a conta garantida. A conta garantida é uma forma de se fazer o pagamento da transação imobiliária, né, depositando os valores numa conta que vai ficar a cargo do tabelião para que ele transfira para a parte no momento em que o negócio se concluir. Então, isso resolve um problema grave que a gente enfrenta diariamente com as lavraturas de escrituras, por exemplo, né? Porque uma parte não quer assinar enquanto não receber o pagamento, a outra não quer pagar enquanto a escritura não for assinada. Então, hoje está resolvido, né, através dessa nova função que foi atribuída ao tabelião, que é de cuidar dessa conta garantida, né? O Scrum Account, né? Eu chamo de conta garantida porque é no bom e velho português, né? Mas ela tem essa nomenclatura em inglês que está sendo muito utilizada também. Então, são atribuições novas que estão sendo trazidas para o tabelião, que vão fazer com que ele exerça essa atividade com ainda mais possibilidade de trazer benefícios para a sociedade, para os negócios, para o mercado imobiliário. Mas você me falou sobre a diferença, né, entre a função do tabelião e a função do registrador. Enquanto o tabelião ele participa, em regra, da construção do negócio, o registrador ele já recebe o título pronto. Então, o registrador de imóveis, por exemplo, ele vai receber a escritura pronta já para registrar. Ou ele vai receber qualquer outro título que a lei autoriza, porque não é só a escritura que o registrador de imóveis ele vai registrar. Ele vai registrar documentos judiciais, por exemplo, cartas de arrematação, de adjudicação, formais de partilha judicial. São títulos que chegam para o registrador de imóveis já prontos, tá? Ele vai registrar, por exemplo, instrumentos particulares também, que a lei autoriza, como os instrumentos particulares lavrados no âmbito do sistema financeiro imobiliário ou no âmbito do sistema financeiro habitacional. Mas o registrador ele faz uma qualificação formal desse título. Em regra, ele vai verificar se aquele título atende aos requisitos legais de validade para que ele possa recepcioná-lo no registro de imóveis e praticar o ato. Então, essa é a função geral do registrador de imóveis. Porém, existem algumas formas, alguns processos em que o registrador de imóveis ele atua com qualificação mais aprofundada, digamos assim. Ao invés de fazer a mera qualificação formal, ele vai construir o título, né? Vai fazer uma qualificação que vai depender de um juízo de valor em algumas hipóteses que a lei determina, como, por exemplo, na uso capião, extrajudicial. Na adjudicação compulsória feita no extrajudicial, na própria retificação diária, vai haver uma interferência do registrador nesses casos, fazendo juízo de valor. Porque o título não vai chegar pronto para ele. O que vai chegar pronto para ele é a documentação que ampara aquele pedido e ele vai, diante daquele conjunto probatório, decidir se aqueles documentos realmente o convencem de que aquele uso capião, por exemplo, aconteceu, ou de que aquela adjudicação compulsória é viável. Então, nesses casos, ele faz uma qualificação mais específica, uma qualificação com juízo de valor. Não é uma mera análise formal de títulos. Então, essa é a função do registrador de imóveis. Ele é considerado como guardião, né, em relação à atividade dele propriamente dita. Quando você me falou em qualificação, você pode explicar, porque assim, pessoas que não são da área acompanham nossos vídeos, né, o nosso podcast. O que seria uma qualificação, professora? Para uma pessoa que é totalmente leiga, queria saber melhor sobre qualificação dentro de um registro. É a análise dos documentos e a análise formal do título. Por exemplo, você manda para o registro de imóveis, digamos, uma escritura, tá? Então, a escritura ela tem requisitos legais de validade, tá?
ela só vai ser registrada, ela só pode ser recepcionada pelo registrador de imóveis se todos os requisitos legais de validade que a lei estabelece estiverem presentes naquele documento. Aí, por exemplo, o registrador vai pegar aquela escritura e ele vai qualificar, ou seja, ele vai analisar se os requisitos estão presentes. Então, ele vai ver, por exemplo, será que a qualificação das partes está adequada? Será que a descrição do imóvel está de acordo com o que a lei determina? Cadê as quitações fiscais? O imposto foi recolhido corretamente? Então, ele vai fazer todo esse checklist, digamos assim, toda essa análise de acordo com a lei para saber se aquele documento atende aos requisitos legais de validade. Se atenderem, a gente diz que houve uma qualificação positiva. Se não atenderem, a qualificação é negativa e aí o registrador vai expedir a famosa nota devolutiva. Receba, vá corrigir, para que eu possa recepcionar e praticar o ato pretendido, certo? Então, essa qualificação é isso, é a análise formal da legalidade do título. Pronto, a qualificação é essa exigência de documentação já estipulada em lei, Sim. que quando o usuário, cliente, não apresenta no balcão essa qualificação, essa documentação necessária, ela vai ser uma qualificação negativa. E quando está tudo ok, é positiva. E quando se tem uma qualificação negativa, existe a famosa nota devolutiva, que você vai indicar toda a documentação necessária para que isso possa ser realizado. Exato. Porque muitas vezes, mas o cartório é muito burocrático, é muito exigente. Não, é a questão de legalização, de fazer tudo conforme o que se pede, o que está estipulado no nosso ordenamento jurídico. Até porque isso vai garantir a legalidade daquele ato, a autenticidade, que essa é a função do tabelião e do registrador. Por trás de todos os atos que eles executam, é trazer segurança jurídica para o usuário, para os negócios que são realizados ali. Não é isso, professora? É porque a parte que é o lado bom, que é o que? A segurança jurídica. Mas, quando se depara, por exemplo, com uma exigência, aí acha ruim, porque eu vou ter que corrigir, é demorado, é burocrático, mas, às vezes, nessa burocracia reside a segurança. Porque ali o registrador ou o tabelião, também quando está construindo aquele título, ele está atento ao que a lei determina para que aquele negócio tenha validade, para que assim ele esteja seguro e que dessa forma não haja conflito no futuro. Então, como consequência dessa segurança jurídica que a atividade notarial e registral visa garantir, a gente tem essa pacificação social, esse evitar o conflito no futuro, tá? A gente ajuda a evitar conflito, tá? Essa é a vocação do extrajudicial. Não é à toa que tanta, legislação recente vem trazendo atividades e mais atividades para o extrajudicial, porque a nossa vocação é fazer com que o conflito não exista. Se o conflito existir, aí é a vocação do judiciário. A nossa é evitar. É evitar, né? E, assim, muitas vezes, não é burocracia, é segurança que se traz, em relação ao ato que está sendo feito. Você acredita que existe um reconhecimento em relação à atividade do tabelião e do registrador? Qual a sua opinião em relação a isso? O que tem esse reconhecimento da sociedade? Engraçado, Priscila, que os cartórios, eles não são muito queridos em geral, pela população, porque se entende, infelizmente ainda, que é muito burocrático o serviço. E a gente está vendo aqui que, justamente, não é burocrático, não. Ele busca garantir segurança, mas eu estou dizendo que a visão da sociedade é essa. Mas, em contrapartida, é um dos entes mais confiáveis no entender da população. Então, ao mesmo tempo que a população reclama, ela entende que é um ente confiável, eles confiam nos cartórios. Então, esse é um lado positivo. E não é só a população que confia, o legislador também confia. E confia tanto que, cada vez mais, as atribuições do extrajudicial aumentam. Cada lei nova que vem surgindo vem trazendo mais e mais atividades para o extrajudicial, desafogando o judiciário e permitindo que os negócios se realizem de maneira muito mais célere e segura. Rapidez, que infelizmente ainda o judiciário muitas vezes não consegue conferir. E a gente vê esse movimento já há algumas décadas, Começou em termos, por exemplo, de atividade notarial e registral, a gente tem desde a Lei 9.514 de 97, que trouxe o procedimento extrajudicial da execução da garantia fiduciária de imóveis,
Essa garantia, ela já existia em relação a bens móveis, e a Lei 9.514 de 97 estendeu... Desde 97, não é uma coisa tão recente. 97, veja bem. Depois a gente teve uma lei muito interessante, que veio ajudar demais, notadamente o mercado imobiliário, que foi a 10.931, eu acho que de 2004, que é a lei que trouxe a retificação diária, permitindo que essa retificação diária fosse feita extrajudicialmente. Eu me lembro que, na época, foi um marco, porque se imaginava que não ia funcionar, que os cartórios não iam dar conta, e foi uma lei que encontrou no extrajudicial, né, uma realização muito grande e contribuiu demais para o mercado imobiliário. Porque você imagine que antes o empreendedor comprava vários terrenos, muitos deles irregulares em termos de descrição, né? Era fundos de meio quarteirão, imóvel sem área total definida, sem confrontações definidas, e a pessoa tinha que ir para a justiça, tinha que entrar com processo de retificação. E depois que esse imóvel era retificado, ainda precisava, muitas vezes, corrigir o título, né? Fazer, por exemplo, se fosse um formal de partilha, tinha que fazer uma adenda ao formal de partilha para adequar a descrição. Então, quando esse procedimento veio para o extrajudicial, provou-se que os cartórios tinham competência suficiente para fazer o procedimento com segurança, tá? E fez com que o mercado imobiliário girasse muito mais rapidamente, com muito mais segurança. Começou aí com a retificação diária e depois foi ampliando com o uso capião extrajudicial, com a própria adjudicação compulsória feita no extrajudicial. Nós temos aí hoje as retificações de nome no registro civil feitas também de maneira muito mais célere. Nós temos, por exemplo, a mudança de gênero no registro civil também totalmente no extrajudicial de maneira célere, dando essa contrapartida, essa resposta para a sociedade de uma maneira incrível. Então, eu acho assim... E agora nós temos a 14.711 de 2023, né, que é o Marco Legal das Garantias, que ampliou ainda mais, né, para o extrajudicial determinadas atividades que eram exclusivas do judicial, como, por exemplo, a execução da hipoteca. Né? Trouxe aqui o Marco Legal de Garantias, trouxe para o extrajudicial, a exemplo do que aconteceu em 97 com a alienação fiduciária de imóveis. Então, a gente vê que esse reconhecimento ele está acontecendo pelo próprio legislador, né, que está confiando aos cartórios cada vez mais as atividades. E não vamos esquecer do inventário extrajudicial, tanto por ocasião do falecimento como a partilha decorrente da separação e do divórcio, né, que foi um marco também em 2007, né, com a lei que alterou o Código de Processo Civil. Então, essas atividades hoje estão consolidadas e cada vez mais eu vejo esse movimento, né, de extrajudicialização. É uma expansão mostrando que realmente os registradores e os tabeliães têm competência para ajudar, né, de certa forma, a desafogar o judiciário, que é algo que vem se debatendo muito em relação a esse braço que né, que são os cartórios para a população, até por conta da sua capilaridade, do fácil acesso, que muitas vezes um determinado município não tem um distrito que tem ali um apoio, uma orientação. Então, essa importância do tabelionato e do registrador, né, do cartório, que trabalha com a parte de registros em geral, como você muito bem falou, em relação a essa expansão do extrajudicial, desde retificação, alteração de gênero, a questão de você ter a possibilidade de fazer o inventário no extrajudicial, uma adjudicação compulsória, a questão da uso capião extrajudicial, porque, infelizmente, assim, as demandas não param. A sociedade ela tem um boom de demandas que, muitas vezes, o Poder Judiciário não tem braço suficiente para isso. E os cartórios estão ali para solucionar de forma rápida aquelas demandas que têm um consenso. Não é isso, professora? De maneira rápida, de maneira segura e atendendo à vocação da extrajudicial, que é o consenso, como você muito bem lembrou. Todas essas legislações novas, né, que trazem essa ampliação de atividade para o extrajudicial, ressalvam claramente a questão do consenso. Né? Nós não temos vocação para o litígio é do judiciário, mas veja quantos e quantos procedimentos as partes estão de pleno acordo. Então, não justifica você ir para o judiciário se existe um consenso entre os interessados. E eu fiquei bastante surpresa e feliz, né, que, em relação aos inventários, né, houve uma alteração recente na Resolução 35, recém-publicada,
né, na Resolução 35 do CNJ, que possibilitou, inclusive, que os inventários e as partilhas por ocasião de divórcio envolvendo incapazes possa ser confiada a um tabelião, né? Possa ser feito no extrajudicial. Obviamente que em relação ao menor existe a participação do Ministério Público, mas essa escritura hoje pode ser feita, né? Tanto em relação à presença dos incapazes, quanto ainda mesmo quando haja testamento, né? Que era outro óbice que existia e que agora já está regulamentado. Uma vez cumprido o testamento judicialmente, pode-se fazer a escritura no extrajudicial. Então, houve uma ampliação agora da Resolução 35, inclusive trazendo essa possibilidade que antes não existia. Não se podia fazer o inventário, por exemplo, se houvesse incapazes envolvidos, né? Obviamente que tem as limitações, a gente sabe que essa partilha tem que ser uma partilha legal, não pode haver excesso de quinhão, as diretrizes estão firmadas na Resolução 35, mas é um passo a mais, né, que é dado em favor do extrajudicial. E quando é em favor do extrajudicial, é em favor da população, é em favor da celeridade, é em favor da segurança jurídica, que é tão característica da nossa atividade. E facilita, né, de certa forma, a vida, a execução dos direitos civis, como você comentou aqui em relação à alteração de nome, que antes, quer queira, quer não, passou daquela maioridade, de um ano após os 18, você teria que ingressar com a ação de uma forma justificada, e hoje você pode fazer essa alteração independente do motivo, uma vez na via administrativa. Você falou em relação ao marco, né, geral das garantias aí. Se você puder comentar alguma coisa, que para quem escutou essa alteração, só do que se trata em relação a essa alteração trazida pela... O marco legal das garantias, ele alterou diversas legislações. Ele alterou o Código Civil, né, de legislações relacionadas, eu vou falar aqui de algumas relacionadas à nossa atividade. Alterou o Código Civil, alterou a Lei de Registros Públicos, alterou a Lei 6766 de 79, que é de loteamentos, alterou a 8935, que regulamenta a atividade, alterou a 9.514 de 97. Então, assim, ele trouxe diversas modificações no sentido de ampliar a atividade notarial registral, né? Alguns exemplos eu já cheguei a mencionar aqui na nossa fala, né, nesse momento, mas eu vou relembrar aqui alguns pontos, por exemplo, que foram trazidos em relação à atividade notarial e registral. Em relação ao tabelião de notas, como eu acabei de mencionar, ampliação para a possibilidade de fazer, né, a mediação, a conciliação, a arbitragem, a questão da conta garantida, a questão dos precatórios, que vai ser regulamentada agora, mas já está na Lei 8935 a possibilidade, né, de você, a obrigatoriedade, desde que a parte requeira, de comunicar ao juiz que está sendo negociado o precatório. Essa comunicação é feita pelo tabelião, diretamente ao juiz competente, né? Então, aquela parte que foi comunicada é aquela que deverá lavrar a escritura de transação desse precatório. Existe a possibilidade agora do tabelião certificar o cumprimento ou não cumprimento de obrigações previstas em contrato. Então, ele vai certificar através de uma ata notarial. Então, essa possibilidade, ela hoje está ampliada lá no artigo 6A e no artigo 7A da Lei 8935. Então, essas possibilidades foram trazidas, ampliando, né, portanto, a atividade notarial, né? Em relação ao registro de imóveis, a execução da hipoteca hoje pode ser feita no extrajudicial, né, tranquilamente. A exemplo, né, o procedimento é muito parecido, por exemplo, com o que acontece com a alienação fiduciária de imóveis. A alienação fiduciária de imóveis, ela pode ser estendida hoje, que era uma possibilidade que não existia, né? Então, pode ser estendida e vai ser publicizada no registro de imóveis. Então, a gente vê essa ampliação. Houve até ampliação em relação ao protesto. A lei de protesto também foi alterada, possibilitando uma negociação no âmbito do próprio tabelionato de protesto. Então, esse marco legal das garantias é realmente uma lei de suma importância e que veio trazer uma ampliação das atividades, tanto notariais quanto registrais. Alguns exemplos é que eu te passei agora. Mostrando a importância, né, do tabelião e do registrador. Professora, e em relação às inovações tecnológicas, como é que tem alcançado a atividade notarial e registral em relação ao balcão do cartório? Olhe, de maneira... As inovações tecnológicas hoje, elas são uma realidade em relação à atividade notarial e registral. Em relação a notas, a gente lembra muito a questão da pandemia, porque o provimento 100 do CNJ, que hoje está incorporado no provimento 149,
ele veio exatamente no momento de pandemia possibilitar que as escrituras fossem lavradas à distância, né? Fossem feitas através do e-notariado, que é a plataforma nacional, permitindo assim que as pessoas não precisassem comparecer ao cartório para realizar o ato, né, de lavratura de escritura, de procurações. Então, esse foi um marco em relação a notas, mas nós já tínhamos, por exemplo, em relação ao registro civil, uma plataforma nacional. E com a Lei 14.382 de 2022, a gente vê a criação do SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, né? Cuja intenção é exatamente condensar todas as atividades notariais e registrais, tanto notas quanto registro, numa plataforma, que vai ser uma plataforma única, integrada e nacional. Né? Hoje, nós ainda não temos essa integração dos moldes em que ela foi concebida, mas ela está sendo realizada paulatinamente. Né? Foram criados operadores nacionais para cada uma das atividades, né? E eles vêm fazendo esse movimento de uniformização nacional das informações, dos registros e das notas, e também, para além de ser um repositório das informações, viabilizando que a população possa fazer consultas online a respeito dos acervos, né? Eu preciso saber se existe um testamento, eu tenho como fazer essa consulta online. Eu preciso pedir uma certidão do registro de imóveis, eu posso fazer esse pedido através da plataforma do registro de imóveis. Eu preciso saber se existe um registro de nascimento, eu preciso da minha certidão de nascimento, mas eu nasci em São Paulo. Eu posso fazer esse pedido hoje através da plataforma nacional. Então, a inovação tecnológica é uma realidade da atividade notarial e registral, é o nosso futuro e é o nosso presente, já é o nosso presente e será cada vez mais o nosso futuro. Para quê? Para a segurança das informações, para a facilidade de acesso a essas informações, para a celeridade, para o bom serviço à população. Você falou que agora esse serviço vai ser unificado. Né? Existem esses operadores nacionais, esses operadores que vão unificar de acordo com a atribuição. Não é isso? Existem as centrais que hoje fazem esse atendimento, mas para facilitar vai ser unificado esse serviço que vai continuar praticamente o mesmo, só que sendo direcionado em um único operador. Não é isso, professor? O sistema eletrônico de registros públicos, se você imaginar, Priscila, um grande guarda-chuva, tá? Esse grande guarda-chuva é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP. Embaixo desse grande guarda-chuva, hoje existem os operadores nacionais, né? Nós temos lá o do registro civil, nós temos o do registro de títulos e documentos de pessoa jurídica, nós temos a central, né, do registro, registro civil já foi, né? Nós temos, por exemplo, registro de imóveis, né? E cada vez mais elas vão se integrar, que é o que a gente chama de interoperabilidade, né? Vai chegar o dia, o sonho é assim, então vamos falar a parte do sonho agora. Hoje elas estão embaixo do guarda-chuvinha, cada uma operando separadamente, né? Mas buscando atender às especificidades de cada uma das atribuições. Como é que será o futuro do SERP? Vai ser assim, olha, escreva o que eu estou dizendo, que é para no futuro vocês dizerem, olha, bem que ela disse. Hoje, quando a gente entra, por exemplo, na internet para fazer uma compra, você acessa uma determinada plataforma, você tem lá o carrinho, né? E você vai dizendo o que você quer e vai colocando no teu carrinho de compras. Dia chegará em que eu, uma pessoa do povo, digamos, posso chegar, acessar a plataforma do SERP e dizer assim, eu quero a certidão do meu imóvel. Eu não tenho a obrigação de saber que ali eu vou me direcionar para o registro de imóveis e que no nascimento eu tenho que me direcionar ao registro civil e que se eu quiser uma escritura é o SENSEC. Não. Eu vou poder fazer o meu pedido e essa plataforma vai me direcionar de acordo com aquilo que eu estou pedindo, entendeu? Vai chegar no momento futuro onde essa integração será perfeita a esse ponto, né? Em que a pessoa não precise nem sequer entender, né, para que plataforma ela vai se direcionar, porque ela não tem, em geral, essa obrigação, a população não tem essa obrigação. Isso. O ideal é que eu chegue num lugar, né, e diga assim, o que é que eu quero? Eu quero saber se eu tenho protesto no meu nome. Vou aqui, essa aqui é a plataforma do SERP, então eu vou colocar meu nome, meu CPF, e ele vai me dizer onde é que eu tenho um protesto, por exemplo. Né? Um dia a gente vai chegar nesse nível, Pronto. quem sabe? Até para os usuários entenderem, né, que
Nós hoje temos centrais, Isso, né, separadas por separadas por atribuições. atribuição. Mas esse dia, né, Chegará. chegará em que a gente vai ter mais facilidade para o usuário que buscar uma certidão, ou seja, uma segunda via de um nascimento, ou seja, uma segunda via de casamento, Isso. ou uma certidão atualizada do imóvel, que ela vai encontrar num site só, Um lugar só, um lugar só, né, mais prático, em que eu vou pedir várias certidões. Eu quero uma segunda via do meu nascimento, do meu casamento, e eu quero Uma certidão uma de negativa de protesto tudo. e E ali eu peço o pacote todo naquele carrinho e e você pago ali, já vou paga tudo aí e receber. vou receber todas essas certidões. Um dia chegaremos. Isso, e é tanto que está sendo trabalhado para esse dia chegar. Né? Porque Isso. a busca de facilitar a vida do usuário, porque a gente, hoje em dia, nós não vivemos mais sem celular, infelizmente. Né? Seja para poder entrar numa conta bancária, para você conversar com os colegas de trabalho, ou então com os familiares, para você fazer negócio, para você estudar. Então, hoje em dia, a facilidade que se tem dentro do mundo virtual de você realizar atividades, fazer negócio, é incontestável. E os cartórios, mais uma vez, têm demonstrado que, além da sua capacidade técnica, que existe ali para poder desafogar o judiciário, para poder trazer um serviço mais célere, ele também está preparado para atender esse usuário à distância. Exatamente. Como você falou em relação à escritura. Muitas vezes, uma pessoa está em outro estado, ou então é uma procuração, ou então uma autorização de viagem de um menor. Né? Então, tudo isso, uma segunda via, eu estou morando fora, eu entro na plataforma CRC e lá eu vou peço. solicitar. Eu quero alterar meu nome, quero alterar o gênero, eu faço isso pelo e-protocolo. Não é mesmo, professor? Se você quiser até explicar melhor como é que funciona esse pedido. Por exemplo, eu estou no estado do Rio de Janeiro, mas eu nasci no Ceará. Você pode fazer, no caso da alteração de gênero, todo o procedimento, né, toda a documentação, você pode fazer no cartório mais próximo de você, de registro civil. E, através da plataforma, essas informações são enviadas para o cartório competente para praticar o ato. Entendeu? Então, essa facilidade que as plataformas eletrônicas trazem hoje é uma realidade da atividade notarial e registral. Só que, como nós não temos ainda, Priscila, essa integração, essa facilidade que eu estou dizendo, são os cartórios que orientam as partes. Né? O profissional que já está habituado a utilizar as plataformas, o advogado vai dizer, olha, eu vou pedir a certidão aqui pela central do registro de imóveis. Mas a população, em geral, ela não conhece, porque são muito específicas, né? São específicas. Eu tenho a de registro de imóveis, eu tenho a de registro civil, eu tenho o e-notariado em relação às escrituras, mas a população, em geral, não tem esse conhecimento. Então, o ideal é que realmente a gente chegue num momento em que você sabe que a plataforma que vai tratar de registros públicos é uma só. E aí eu incluo notas, porque no futuro notas vai entrar também, tá? A gente está falando, tecnicamente, né, o SERP é registro, mas tudo vai ser integrado. Então, é óbvio que o ideal para a população que não tem a obrigação de saber desse detalhamento é que ela chegue numa plataforma única, fácil de operar, que entenda, né, os comandos de maneira mais simples, que direcione o usuário. Né, como já acontece na vida prática da gente em muitos sites, né? O ideal é isso. E o intuito é esse, é de chegar nesse ponto de transformar isso em algo simples de utilizar pela população em geral. Chegamos lá ainda? Não, mas estamos caminhando para isso a passos largos. Mas vamos chegar aí rápido. Com certeza, porque todos os tabeliães e registradores trabalham constantemente para isso. São, inclusive, né, digamos assim, movidos, são convocados pelos operadores a enviarem suas informações, a lançarem os atos que estão sendo feitos. Então, todos nós estamos trabalhando para que esse sonho aí se realize. Maravilha. Professora, eu queria agradecer, né, a sua participação hoje no CartCast, que só veio valorizar ainda mais o nosso episódio, pelo seu conhecimento, pelo seu legado dentro do direito notarial e registral. Saiba da minha admiração e respeito que eu tenho pelo seu trabalho, certo? Todos os nossos colegas. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Priscila, eu queria só agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer conversar
sobre a atividade notarial e registral. É minha grande paixão, né? Junto com o magistério, né? Eu digo, inclusive, que eu nasci professora e me formei em Direito, né? Então, vim trabalhar na atividade notarial e registral e me apaixonei por essa atividade. É uma área do direito, eu digo que eu, inclusive, sou pioneira em defender o extrajudicial, porque enquanto meus colegas da faculdade diziam que bom advogado era aquele que litigava bem, eu sempre fui do acordo, né, de dirimir os conflitos, de evitar que esses conflitos acontecessem. Então, eu tenho a vocação do extrajudicial também no sangue. Então, cada vez que eu posso falar disso, que eu posso ter oportunidade de esclarecer a população, de esclarecer os colegas, é uma alegria para mim. Então, muito obrigada pelo convite. Já se sinta convidado para o próximo episódio. Obrigada, eu virei com prazer. Vamos chegando ao final de mais um episódio do CastCast. Até mais!